Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos capítulo 16, versos de 1 a 5. Vamos lá? Então diz assim a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Rapidamente, queridos, me permitam aqui um parêntese. Esta frase aqui, na verdade, ela é o complemento do final do capítulo 15. Talvez até esta frase inicial devesse estar lá no final do capítulo 15, para o capítulo 16 começar só a partir da próxima frase do verso 1, que diz: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E o verso 5, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos lá então, queridos, prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos hoje então ao capítulo 16, quando nesses versos aqui nós encontramos uma aparente contradição na conduta do apóstolo Paulo. E é isto que mais nos chama a atenção. E é isto que eu quero trazer os irmãos para mergulharem aqui nesses 5 versos aqui que nós lemos, a fim de compreender isso. Será que Paulo aqui está se contradizendo? Estaria aqui Paulo pregando uma coisa, como nós vimos no capítulo 15, e vivenciando outra coisa aqui no início do capítulo 16? Sobre o que nós estamos falando? Queridos, nós estamos falando sobre o seguinte: o apóstolo Paulo, no capítulo 15, como nós vimos, ele foi radicalmente contra a imposição da circuncisão como parte da doutrina da salvação. E aí, se ele foi radicalmente contra, no capítulo 15, quando ele se levantou, foi até Jerusalém, a igreja mãe, a fim de fomentar uma discussão naquilo que nós conhecemos no capítulo 15 como o primeiro concílio da história da igreja, como explicar agora que ele toma a iniciativa de circuncidar uma pessoa aqui? Como explicar isso? Esse é o questionamento desses versos, em que nós rapidamente nos debruçaremos sobre isso, a fim de aprendermos com aquilo que está expresso aqui nesses versos. Então vamos lá, relendo o verso 1, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, se na pequena introdução aqui que nós fizemos, essa primeira frase nós falamos aqui que ela deveria pertencer ao capítulo 15, ao menos esta informação serve para nos localizar aqui no contexto. Nos ajuda a entender em que lugar ele está, portanto, em que ambiente o apóstolo Paulo encontra-se nesse momento. Então, Paulo está de volta, queridos, a uma região onde ele foi duramente perseguido, ao ponto de ser apedrejado e dado como morto. Quando nós meditamos sobre isso, lembra? Nós dissemos que aqueles homens só pararam de apedrejar a Paulo porque entenderam que ele tinha morrido. Então é como se alguém falasse assim: para, não precisa mais jogar pedra, porque ele já está morto. Lembram-se disso? E aí, queridos, por que essa perseguição neste ambiente aqui desta região acontece? Porque Paulo estava pregando o evangelho na suficiência de Cristo quanto à salvação, sem que houvesse qualquer necessidade de se acrescentar algo para a salvação. Circuncisão e demais obediências à lei de Moisés. Mas aí, feita essa observação, queridos,
O que há de mais importante nesse verso é a primeira citação à pessoa de Timóteo. Um jovem crente, provavelmente aqui ainda adolescente, segundo alguns historiadores, alguns teólogos. Timóteo aqui provavelmente ainda era um adolescente. E ele, como aqui o texto faz questão de nos informar, ele é filho de uma judia, crente, e de um pai grego, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E nós sabemos muito bem, e aqui temos um pouco disso, que o apóstolo Paulo ele depositará as suas fichas neste jovem Timóteo. Paulo vai investir na sua vida. Porque Paulo consegue enxergar em Timóteo a vocação pastoral. Aqui no nosso texto, nós temos algumas breves informações, brevíssimas, que está aqui no verso 2, que diz, dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então aqui está uma singela, simples informação, mas importante e essencial a respeito de Timóteo, e que tanto tem faltado por vezes em muitos dos nossos irmãos. Conquanto a expressão seja bem simples, bom testemunho, é a característica que nos é dada aqui dele, no contexto religioso, abrange uma série de condutas que oferece uma capacidade de demonstrar claramente aos demais irmãos, à sociedade de um modo geral, que esta pessoa, de fato, vive a verdade do Evangelho. Isto é o bom testemunho. E este bom testemunho, ou esta série de condutas, ela perpassa a moral do crente, que nós podemos entender como questões éticas, alguém que fala somente a verdade, que é honesto, esposo de uma só mulher, que fala sempre a verdade. Mas também, queridos, esta série de condutas perpassa o campo, que a gente pode chamar assim, de o campo espiritual. Então, aquele que dá bom testemunho, ele apenas não é um cidadão correto. Mas no contexto religioso, isso significa que ele ama o Evangelho, que ele vivencia o Evangelho, que ele conhece o Evangelho, que ele ora, que ele ensina, repassa aquilo que ele tem aprendido, que ele lê as Escrituras, que ele não se enxerga de outra maneira nesta vida, senão servindo a Jesus Cristo, que está sempre presente nos cultos, em todos os momentos em que o povo de Deus é conclamado à adoração, ao culto. E é isso, queridos, que nós vemos neste jovem, adolescente Timóteo. E aí aqui me permitam abrir um outro parêntese, queridos. Porque se de fato considerarmos que Timóteo aqui é um jovem ou ainda um adolescente, se considerarmos isso, queridos, quanta diferença da juventude dentro das nossas igrejas hoje. Adolescentes e jovens que por vezes apresentam um testemunho reprovável, quando não, me entendam, apresentam um testemunho na igreja e na sociedade insignificante. Não faz nada de errado, mas não faz nada de bom. Não é um pecador deliberado no meio da igreja, mas não abençoa, não edifica, não é um bom crente, não é um bom servo de Cristo. E aí, queridos, isso tem muita relevância para nós hoje. É a primeira aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas. Como que nós temos falhado nas nossas igrejas, mas em primeiro lugar dentro da nossa casa. Porque a educação religiosa começa dentro de casa. Quer falar mais sobre isso? Deuteronômio capítulo 6. Inculca
nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, a lei de Deus, a palavra do Senhor. E temos falhado muito nisso, queridos. De uma maneira prática, como que eu já vi, meus irmãos? Adolescentes que, por exemplo, no domingo pela manhã não vêm na escola dominical e os pais vêm. E aí a gente pergunta, cadê o seu filho? Principalmente a professora da classe, né? Professor da classe. Cadê o seu filho? O adolescente que não veio na escola dominical. Ficou dormindo. Essa é a educação que nós temos dados aos nossos filhos, aos nossos adolescentes. Queridos, não é exagero dizer que poucos são os adolescentes, por vezes, né, não podemos generalizar, que apresentam bom testemunho de vida, que estão aos pés do Senhor. Mas vamos lá. Observando essas características em Timóteo, verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então vamos lá. Ao identificar aqui facilmente o bom testemunho de Timóteo, justamente nessa região complicada para o evangelho, Paulo logo quis trazer Timóteo para trabalhar com ele. Enxergou a vocação pastoral nesse menino e o trouxe. Então vemos Paulo aqui com uma boa visão ministerial. Não apenas olhando para si mesmo, o grande apóstolo Paulo, mas ele já está aqui olhando no futuro. Investindo em um adolescente, em um jovem, para que daqui a pouco pudesse substituí-lo e acrescentar ainda mais no reino de Deus. Como que nós precisamos fazer isso na igreja e também por vezes falhamos. Líderes que não conseguem formar outros líderes. E aí quando esse líder vai embora, morre, como é que fica? E é nesse momento que nos chama a atenção a problemática que nós trouxemos aqui para esse texto hoje, lá na introdução, que é a atitude de Paulo em circuncidar a Timóteo. E a justificativa dada aqui no texto, está aí no verso 3, foi por causa dos judeus daqueles lugares, ou seja, daquela região que era hostil à pregação do evangelho. Quando eles ouviam de Paulo, isso começou por conta disso, né, há alguns anos atrás, quando eles ouviram a pregação de Paulo, que anunciava a salvação ao gentio unicamente pela fé em Cristo Jesus, tão somente por graça, fazendo com que alguns judeus daquelas regiões entendessem que Paulo menosprezava a lei de Moisés, quando dizia que não havia qualquer necessidade do gentio se circuncidar para tornar-se parte da igreja de Cristo. Mas aqui, queridos, a questão aqui que vai solucionar esta, que eu vou chamar de aparente contradição, é a informação que nos é dada de que Timóteo era filho de uma mãe gentia. Porque a linhagem, querido, judaica, ela era reconhecida a partir da mãe, não do pai. Então o que nós estamos querendo dizer com isso? Simples. Sendo assim, queridos, Timóteo, judeu acima de tudo, filho de uma judia. Então, esperava-se de Timóteo a devida honraria à lei de Moisés, na sua devida observação dos demais ritos, principalmente a circuncisão. Você está entendendo? O que nós estamos dizendo aqui? Que houve uma falha entre a mãe de Timóteo e Timóteo. Por que ele não era circuncidado? Ele era judeu. Filho de uma judia. Então entendem por que o apóstolo Paulo promove a circuncisão de Timóteo?
Nesse sentido, como bem lembra aqui o comentarista D.A. Carson, ele diz o seguinte: uma coisa era Paulo dizer que os gentios não tinham necessidade de se tornarem judeus, de se circuncidarem. Outra coisa, segundo D.A. Carson, seria Paulo ensinar que judeus não deveriam agir como judeus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Portanto, circuncidar Timóteo seria, queridos, levá-lo a cumprir com o seu papel de judeu, retirando dele o peso de uma desobediência à lei de Moisés, conquanto isso não significaria salvação. Não é isso, queridos. Não significa salvação, mas cumpria a Timóteo ser circuncidado. Posso trazer um exemplo prático, simples para a gente? Nas igrejas presbiterianas do Brasil, quando um novo crente, uma pessoa se achega, entrega a sua vida a Cristo e quer se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é que nós fazemos? Na escola bíblica dominical, nós abrimos uma classe de catecúmenos, de novos crentes. E ali, não é assim que nós fazemos? Ali nós ensinamos as doutrinas basilares da Escritura. Falamos também sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que ele se sinta completamente inserido na comunidade, para que ele saiba exatamente aonde ele está pisando. E aí ele se torna então, depois, batizado, se torna membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que devemos mesmo fazer? Devemos, porque tem igrejas presbiterianas aí que infelizmente pulam essa parte, não fazem. Devemos fazer. Mas eu pergunto, e se não fizer, aquele irmãozinho deixou de ser salvo? Não. Vocês entenderam a comparação que eu estou fazendo? Cabia a Timóteo ser circuncidado em um gesto que traria respeito de toda a comunidade judaica daquela região, num futuro próximo, quando Paulo já olhava para Timóteo e lá na frente ele entendia: este menino vai longe, vai se tornar um pastor, um missionário, um presbítero, um grande obreiro na igreja. E ele, mais do que ninguém, deve ser exemplo de cumprimento com aquilo que se pedia da lei, principalmente pelo fato, como nós dissemos, de que ele era judeu, porque a linhagem judaica era vista a partir da mãe. Ainda assim, pastor, eu entendi, mas ainda assim alguém poderia reclamar, dizendo aqui que talvez Paulo estivesse cedendo à pressão dos crentes judeus. Lembra aqueles fariseus convertidos? Quanto a esta questão da circuncisão, será que Paulo está cedendo, queridos? Esta ideia, ela é descartada no verso seguinte que eu quero ler contigo agora, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos da igreja, das igrejas, para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Do que esse verso está falando, queridos? Que decisões são essas? As decisões do concílio de Jerusalém, em que a resolução acerca da salvação foi: a salvação é somente pela graça, sem necessidade de circuncisão. Então veja, queridos, que Paulo, ele leva Timóteo com ele e vai passando por todas essas igrejas, por toda essa região, entregando essa decisão, explicando esta decisão às igrejas, que foi dada lá no primeiro concílio de Jerusalém. Então veja, queridos, que ele circuncida a Timóteo, mas em companhia dele, ele perpassa essas igrejas, todas as decisões. Ou seja, nada mudou no pensamento de Paulo. Então nós concluímos que Paulo, com muita sabedoria, para não criar
discussões desnecessárias com os judeus, ele então, sem recuar sobre a sua concepção de que a salvação é pela graça, ele decide, junto com Timóteo, circuncidar o menino. Portanto, ele foi sábio, cumpriu a lei de Moisés, e qual foi o resultado disso? Verso 5 diz, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Isso aqui é o resultado deste ato de sabedoria de Paulo e de cumprimento da lei de Moisés. Até porque, queridos, a gente precisa ter o cuidado de achar que a lei de Moisés, ela caducou de vez. Queridos, ela não nos interessa quanto às questões simbólicas, quanto às questões culturais, quanto a questões das festas direcionadas ao povo judeu. Agora, quanto à lei moral, ela prevalece. Até porque Jesus Cristo, a despeito disso, ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então veja aqui, queridos, nosso único cuidado aqui ainda é o seguinte, não interpretar que esta atitude de sabedoria de Paulo tenha sido apenas como uma mera estratégia para fazer a igreja crescer em número. Ah, pastor, eu entendi. Paulo fez isso como uma estratégia para a igreja crescer em número. Não é nada disso, queridos. Primeiro porque a circuncisão de Timóteo, como nós falamos, era pertinente. Ele era filho de uma mulher judia. E segundo, porque juntamente com esta circuncisão, lembram? Paulo levou Timóteo com ele e foi anunciando as decisões do concílio, contrárias às observações da lei de Moisés para os gentios. Então, diante disso, percebemos que Paulo, então, não abriu mão da verdade que deveria ser pregada. Ele não recuou. O que é correto, e ele não abre mão disso, é o que ele nos ensina nesse instante. E aí, queridos, a igreja cresce porque Paulo não abriu mão de pregar a verdade. Então, que estratégia é essa? Não é estratégia nenhuma, queridos. É pregar a verdade. Pastor, mas tem tantas igrejas por aí crescendo com tantas estratégias interessantes, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo malabarismo para crescer a igreja. Por certo, muitas igrejas não estão crescendo, estão inchando. Contentem-se em observar um crescimento genuíno de homens e mulheres que estejam em contato com a verdade do Evangelho, que confronta as nossas vidas, que nos amassa, que nos aperta, que num primeiro momento não nos é nada agradável. Pastor, prega uma palavra agradável para agradar o povo. O Evangelho não é agradável num primeiro momento. Porque evangelho significa, num primeiro momento, renúncia. Renúncia. Perda, entre aspas. Perda dos prazeres desta vida. Renunciar aos desejos da carne em favor de Cristo Jesus. Então, num primeiro momento, não é agradável. Contudo, à medida que compreendemos a verdade do Evangelho, nos regozijamos na esperança que nos é dada em Cristo Jesus. Quanto à vida eterna, que é tudo para nós, que é tudo para o homem, porque todos morreremos,
Mas bem-aventurado é aquele que herda a vida eterna em Cristo Jesus. Mas que também, queridos, ao abraçarmos a verdade do Evangelho, conquanto seja difícil no início, ainda nos é possível ter gozo nesta vida. O que não significa que não teremos sofrimentos, continuaremos tendo, mas ganhamos graça, consolo, cuidado de um Deus que tem as suas mãos sobre as nossas cabeças, guiando-nos até aquele dia em que Ele nos levará consigo para todo o sempre. Nesse sentido, queridos, ao pregarmos o verdadeiro Evangelho, que confronta o pecador, que denuncia pecados, que incomoda, a fim de que mudemos as nossas atitudes de forma radical, que estas coisas, de fato, haverão de gerar um crescimento na igreja. Pastor, mas é mínimo, não importa, desde que seja saudável, desde que seja para a glória de Deus. Porque é assim, queridos, somente assim, como é dito aqui, que as igrejas são fortalecidas na fé, por uma pregação genuína, pela verdade do Evangelho. Que assim seja a nossa igreja, que assim sejam as nossas vidas. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.